Uma coisa é certa, né? A ficção, ela reflete muito o que acontece na vida real. E a gente vai falar agora de uma história que está na novela Malhação aqui da Globo. Pérola é uma adolescente que se olha no espelho e se vê gorda. Aí ela decide parar de comer para perder peso. E sem nenhuma orientação médica faz jejuns e pratica exercícios físicos. Bota tudo nas redes sociais. Com o meu ossinho do quadril e aqui da costela, amo o ossinho da costela aparecendo em evidência. Ontem, Pérola desmaiou e as consequências dessa busca pela magreza pode colocar a saúde dela em risco. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, ao vivo com Larissa Pereira, que está junto com um grupo de adolescentes do Recife. Ô Larissa, o que é que a turma por aí pensa sobre emagrecer, perder peso? A gente vai conversar com esses jovens, Pedro. Para isso, nós viemos aqui no bairro da Mostardinha. Estamos na rua Manuel Jerônimo. Ela fica uma das principais aqui da Mostardinha, Manuel Gonçalves, melhor dizendo. A gente vai conversar com os estudantes e convidamos para esse bate-papo a médica psiquiatra. Vamos junto, doutora, a gente entrar aqui na escola, que é a Escola Otton Paraíso. Essa é a médica Milena França e ela vai exatamente explicar primeiro para a gente a partir de que idade já é possível enfrentar a anorexia. Muito cedo, doutora? Bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia, Pedro, todos os ouvintes. Infelizmente, Larissa, está sendo muito cedo, os diagnósticos estão acontecendo muito cedo, devido a esse culto da beleza, né? Essa preocupação com a beleza. Então, antes dos 10 anos, a gente já está vendo esses diagnósticos, né? Já chega no consultório de meninas, né? Com toda essa preocupação, né? Toda essa preocupação em se manter com o corpo magro, né? Essa preocupação em se manter esbelto, com a magreza realmente. Doutora, vamos se juntar aqui ao grupo. Os alunos, alguns dos alunos aqui da escola, tem um professor de matemática também. O professor é um excelente parceiro nesse sentido, porque ele tem a maturidade que às vezes os colegas de classe não têm para perceber que uma situação é preocupante? Exatamente. O professor, nesses casos, é fundamental, né? Porque às vezes se tem uma certa resistência na família, a família não consegue observar, demora mais um pouco para observar, mas o professor em sala de aula, principalmente professor de educação física também, tem que ficar mais atento, né? Por conta dessa prática excessiva de exercícios físicos. Então, assim, é importantíssimo. O professor é super parceiro da gente, né, da psiquiatria, nesses diagnósticos, exatamente. Vamos conversar com o professor aqui. Qual é o seu nome, professor? Marcos Vinícius. O senhor percebe, em sala de aula, já percebeu alguma vez, aluno ou aluna que se acha magro demais, não quer lanchar, não quer comer? É que geralmente ele esconde o professor, né? Tanto esconde. Aí só sabe quando é socorrido, que o médico descobre, entendeu? Entendi, professor. Obrigada por compartilhar um pouco da experiência e conversar com os alunos aqui. Vou conversar primeiro com esse rapaz. Qual o seu nome? Bom dia. Matheus Alves. Matheus, você tem essa preocupação? Se acha gordo? Há um tempinho atrás eu achava, mas eu comecei a praticar esportes, então não passou, sabe, essa preocupação, não acho mais. Você, então, não era uma coisa absurda, assim, não, tô gordo demais, tenho que emagrecer e parou de comer, por exemplo? Não. Mas tem amigas ou amigos, assim, que você conhece histórias, assim, de meninas que exageram, acham que estão gordas e são muito magras? Sim. Tem umas amigas que realmente já pensaram em fazer esse tipo de coisa, mas, graças a Deus, nunca fizeram. E aí os amigos são ótimos parceiros, né, doutora? Como é que a gente pode considerar, por exemplo, qual é o sinal de alerta? Não lancha, não almoça, não janta, como é que é? Chega em qual grau, assim? Certo. Os sinais de alerta, os primeiros, né, a gente tem que observar a questão da dieta. Essa restrição alimentar, né, que se expande, passa a evitar esses alimentos mais engordativos, que se chama, né, isso. Depois passa a evitar os grupos alimentares, a restringir cada vez mais a dieta, questão de horários. Na hora que a família se reúne para uma refeição, normalmente esse adolescente, essa jovem não quer participar. Geralmente isso acontece, né? Essa evitação de estar presente durante as refeições. Diz o quê?
diz que não estou com fome, ou diz que já comeu, eu comi na escola, eu comi na rua. E só emagrecendo. E só emagrecendo. Chegou uma menina aqui, a gente vai conversar com ela, por quê? Porque é com as mulheres, com as meninas, as adolescentes, que esse problema é mais frequente. Qual é o seu nome? Joyce. Joyce, bom dia. Você se olha no espelho e se acha gorda, magra, acha que tá bom? Às vezes eu me acho muito gorda, mas eu procuro mais aceitar meu corpo. E você tem noção de que você não tá gorda? Às vezes sim, às vezes não. E aí o que é que você faz para chegar na imagem que você quer ver no espelho? Quando eu como, eu tento não me culpar, entendeu? Pelo que... Você para de comer? Não, não paro. E nem faz dietas loucas por sua conta, por exemplo? Não. Eu mais ou menos só faço mais exercício. Só exercício, mas nunca parei de comer por causa de corpo nem nada não. Conhece alguém que faz isso? Faz dieta por conta própria? Minha irmã, ela toma remédio para poder engordar, mas ela tá no corpo ideal, mas ela quer engordar, quer engordar. Ela pede até para minha mãe levar ela no nutricionista, aquela coisa toda, aí minha mãe não procura saber muito bem. Doutora, esse exemplo que Joyce está contando para a gente está dentro do pacote aí, né? Seja para um lado ou para o outro, engordar ou emagrecer é um transtorno alimentar. Exatamente. Essa questão da dissociação com o corpo, né? Você está extremamente magro e se vê, né, uma distorção da imagem corporal. Isso é característico, é um dos critérios clínicos para o diagnóstico de anorexia. Então quer dizer que começa na cabeça e aí vai refletir no corpo porque a pessoa vai parar de comer ou comer demais. Exatamente. Começa na cabeça. É um transtorno multifatorial, certo? Como é que faz para tratar? Tem jeito, né, doutora? Qual o profissional que procura? Certo. Quando se desconfia, né, de um possível quadro, procura-se um psiquiatra, né, um especialista no assunto, um psicólogo que vai orientar, auxiliar a procura do psiquiatra. Assim, o que a gente preconiza é que seja um tratamento multidisciplinar. Que tem nada de loucura, né, doutora? De jeito nenhum, não tem nada de loucura, certo? É uma doença, vamos dizer assim, curável. 50% dos casos tem uma cura, certo? 30% tem uma oscilação entre melhora e retorno dos sintomas. Mas, assim, é importante a gente agregar os especialistas. Psiquiatra, psicólogo, certo? Doutora, obrigada por compartilhar um pouco dessas experiências. Obrigada aos meninos que participaram dessa conversa aqui. Portanto, sinal de alerta. Não está querendo participar das refeições, diz que já comeu, não está com fome. Tem que ter atenção. Pedro. E lembrar que a maior beleza é a interior, Larissa.